Por favor, apaga a luz. Então, boa noite a todos. Como a Vanessa me apresentou, meu nome é Maíra. Eu sou oceanóloga do Instituto de Oceanografia da Universidade Federal do Rio Grande, no Rio Grande do Sul. E hoje eu vou juntar 3 das minhas grandes paixões, que são a ciência, a arte e as tartarugas marinhas, que são animais lindos, para falar para vocês um pouco sobre a questão das tartarugas marinhas híbridas na costa brasileira. Então, eu produzi um vídeo especialmente para hoje, e esse vídeo vai estar passando aqui na tela, na verdade na parede, contando uma história para vocês, e eu vou narrar essa história à medida que ela vai acontecendo. Eu vou arredar um pouquinho aqui para o lado, para não atrapalhar a visão de ninguém. Pode começar. As tartarugas marinhas são animais fascinantes. São literalmente seres pré-históricos, tendo surgido há mais ou menos 200 milhões de anos. Isso significa que elas não só conviveram com os dinossauros, como também sobreviveram à sua extinção em massa. Ao longo desses milhões de anos em que estão nos oceanos, as tartarugas sobrevivem por causa de nós, seres humanos. No curto tempo em que estamos aqui, já provocamos reduções históricas enormes nas populações desses animais, principalmente através da caça e coleta de ovos, assim como a destruição de hábitats oceânicos e costeiros. Atualmente, a captura intencional ou acidental na pesca, juntamente com a poluição plástica marinha, são as maiores ameaças para as tartarugas. Por causa dessas ameaças, as 7 espécies existentes de tartarugas marinhas estão classificadas no Livro Vermelho da União Internacional pela Conservação da Natureza, IUCN, como ameaçadas de extinção. Mas a boa notícia é que tem muitas pessoas pesquisando e trabalhando em prol da vida desses animais. E por falar em vida, a vida das tartarugas marinhas começa em uma praia de desova, onde os pequenos filhotes nascem de ninhos enterrados na areia e correm o mais rápido possível para o mar, para fugir de predadores que possam pegá-los no meio do caminho. Chegando no mar, elas precisam nadar sem parar por vários dias até chegarem ao oceano aberto, novamente para fugir de predadores como tubarões, outros peixes, assim como aves marinhas. Depois que chegam em oceano aberto, os filhotes passam algum tempo à deriva com as correntes marinhas, e, em seguida, elas procuram áreas de alimentação onde possam comer e se desenvolver. Com mais ou menos 25 anos de idade, elas atingem a maturidade reprodutiva e iniciam uma longa migração para suas áreas de reprodução. Nas áreas reprodutivas, ocorre a cópula entre machos e fêmeas, e, em seguida, as fêmeas sobem à praia para fazer seus ninhos na areia. Depois de desovar algumas vezes ao longo da temporada de desova, as fêmeas fazem a migração de retorno para as áreas onde se alimentam, e o ciclo todo se reinicia. No Brasil, ocorrem 5 das 7 espécies existentes de tartarugas marinhas que usam a costa para se alimentar e se reproduzir. São elas a tartaruga de couro, a tartaruga verde, a tartaruga oliva, a tartaruga de pente e, por fim, a tartaruga cabeçuda. Além de todas as ameaças que eu já falei, no Brasil as tartarugas enfrentam outro problema sério, a reprodução entre espécies ou hibridização. A hibridização entre tartarugas marinhas acontece naturalmente em todo o mundo, mas com baixa frequência. Já no Brasil, a hibridização ocorre com uma frequência muito alta, principalmente entre tartarugas de pente e tartarugas cabeçudas no litoral do estado da Bahia. Essa alta ocorrência é muito preocupante porque os animais híbridos podem apresentar menor aptidão e menor sobrevivência, prejudicando as populações dessas espécies ameaçadas. O litoral da Bahia é a maior área reprodutiva de tartarugas de pente e cabeçudas no Brasil, e a desova de ambas as espécies ocorre durante o mesmo período. Estudos genéticos já demonstraram que quase metade das fêmeas desovando na área, que foram identificadas morfologicamente como tartaruga de pente, na verdade eram híbridas. O DNA das mitocôndrias delas, ou DNA mitocondrial, era de tartaruga cabeçuda, e não de tartaruga de pente, como seria de se esperar. Apesar de serem híbridas, essas fêmeas são férteis. Elas reproduzem, colocam ovos que eclodem e produzem filhotes. Mas até pouco tempo atrás, não se sabia nada sobre o que acontecia com esses filhotinhos híbridos depois que eles entravam no mar.
Eles sobreviviam? Para onde iam? Essas eram perguntas sem resposta. Para tentar esclarecer isso e responder essas perguntas, nós coletamos amostras de 224 tartarugas de pente ao longo da costa brasileira. Nós coletamos em diversos pontos: no litoral do Ceará, no nordeste do país, nas ilhas oceânicas do arquipélago de São Pedro e São Paulo, a mais de 1.000 quilômetros da costa, no litoral do estado da Bahia, incluindo o Parque Nacional Marinho dos Abrolhos, e também coletamos no extremo sul do Rio Grande do Sul. Quando nós analisamos o DNA mitocondrial dessas amostras, de tartarugas de pente, descobrimos que, na verdade, 8 delas tinham DNA de tartarugas cabeçudas, ou seja, 8 eram híbridas. Isso nos mostra que, depois do seu nascimento na área de desova da Bahia, pelo menos alguns daqueles filhotinhos híbridos estão sobrevivendo e crescendo. As duas espécies envolvidas na hibridização têm ecologias bem distintas. As tartarugas de pente preferem viver em áreas quentes, tropicais, costeiras, de preferência recifes de coral, onde encontram muito do seu alimento preferido, as esponjas marinhas. Enquanto isso, as tartarugas cabeçudas possuem uma distribuição bem mais ampla, que inclui áreas oceânicas, ou seja, mais longe da costa, e também áreas de clima mais frio. Nós encontramos 2 tartarugas híbridas em 60 amostras de tartarugas de pente na região Nordeste, no estado do Ceará. Também encontramos 6 híbridas em 24 amostras de animais do extremo sul do Rio Grande do Sul. Essas áreas não são comuns para tartarugas de pente, e sim para tartarugas cabeçudas. Em especial, o clima frio do Rio Grande do Sul é favorável para as cabeçudas, que são comumente encontradas na área, já que são bem adaptadas ao frio. A tartaruga de pente, por outro lado, não é nada adaptada ao frio e é raramente encontrada no litoral desse estado. Essa alta ocorrência de tartarugas híbridas nas águas frias do Rio Grande do Sul pode indicar que seu comportamento, na verdade, é mais parecido com o comportamento de tartarugas cabeçudas do que tartarugas de pente. Até o momento, nós analisamos apenas o DNA mitocondrial dos animais, que é herdado apenas da mãe. O nosso próximo passo é analisar também o DNA nuclear das tartarugas, que é herdado tanto da mãe quanto do pai. Dessa forma, nós possivelmente detectaremos ainda mais tartarugas híbridas nas nossas amostras e entenderemos melhor a frequência e distribuição dos híbridos no Brasil. Ainda não se sabem exatamente quais são as causas e as consequências dessa alta taxa de hibridização na costa brasileira. E, por isso, nós continuaremos pesquisando o fenômeno para tentar entendê-lo cada vez melhor. Entender a sobrevivência, a distribuição, comportamento e ecologia dos animais híbridos é essencial para determinar se eles estão realmente prejudicando as populações de tartarugas ameaçadas, assim como para criar estratégias para o manejo desses híbridos e para a conservação das tartarugas marinhas no Brasil. Isso é fundamental para garantir que as tartarugas marinhas permaneçam ainda por muitos milhões de anos nos oceanos do mundo. Muito obrigada, boa noite a todos.